Olá, bom dia, tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e começa aqui o programa Expresso da Manhã, o programa que de segunda a sexta, 6 da manhã, chega com muita informação para você, que acompanha as páginas que compartilham esse programa que é gerado a partir do cafezinho. Eu desejo um ótimo dia, onde quer que você esteja, como o Pedro Nicolas, que já chegou, e o Rômulus chegou cedão hoje. Olá, Rômulus. Bom dia, Rômulus. Bom dia, Wellington. Bom dia para você que está nos ouvindo nessa quinta-feira, às 9h02 da manhã, Wellington. Pois é, Janaína Miranda, Cicleide Cassiano, Vinícius Lins, Pedro Nicolas, Adelita Silva, todo mundo chegou, todo mundo tá chegando. Eu fico impressionada com Dri Bezerra, cara, porque lá para ela são 5 da manhã e ela tá aqui quase todo dia. Ela tem que contar essa história direito. Eu acho que ela não dorme, essa mulher, hein? Essa Dri Bezerra não dorme. Pois é, a Ingrid Cordeiro também já chegou. Os óculos embaçados aqui, sabe como é? Eu não estava vendo absolutamente nada. Só estou vendo aí que tem agora muita gente chegando. A Dulce Helena, Rosângela Sacramento. Tássia Camargo Me ajuda aí, Romulo. Tássia Camargo chegou. Grande Tássia. Puksinski, Vinícius Lins, Maria de Lourdes Ruiz, Paulo Silva, Manuel Alves, Antônio Silva, Ingrid Cordeiro, Vinícius Lins, é isso. Tássia Camargo, Ingrid Cordeiro. É isso aí. Dulce Helena Costa. Pois é. Tássia, Silvana Salvador, cadê aquele bom dia, Tássia? Silvana Salvador escreve assim, bom dia, todo dia. E Dulce Helena Costa sempre diz que está no Tucanistão. Eu não vi, foi a Camila chegar agora. O que foi que houve? Mas tudo bem, vamos nessa. Vamos começar aqui. Vamos embora. Uhum. Vamos começar. Vamos botar aquela musiquinha de compartilhamento, né? Wellington, você está parecendo um índio, porque seu óculos está embaçado, aí seu olho está parecendo puxado. Tá embaçado isso, eu não sei. É porque... Sabe como é, né? É a neve, aqui... né? A diferença de temperatura entre fora e dentro da casa, gente. Quando você entra em casa, o óculos gelado, é que nem quando você tira uma coisa gelada da geladeira que fica suada, a cerveja, faz isso com óculos também. Aqui na Europa é assim. Pois é. Mas é a vida, né? A gente vai hoje ter um programa interessante com convidados, com um convidado, que é o Guilherme Coutinho, e com a nossa comentarista de política, que é a Niobe Cunha. Então o programa promete ser um bom programa. Ontem tivemos o programa Cafeína. Eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre este programa que realizamos. Você, que agora é também um membro da equipe do Cafeína, seja bem-vindo ao Cafeína também, Rômulus. Obrigado, Wellington. E é um programa de profundo debate, que já está consagrado na opinião pública, de grande audiência. E eu sou muito orgulhoso de ter você também por lá, hein? Fala um pouco do programa. Tivemos ontem o Eugênio Aragão, ex-ministro da Justiça, e ele falou coisas interessantes. Você fez um ótimo resumo, que foi publicado ontem mesmo. Então, eu gostaria... Primeiramente, eu que sinto orgulho de estar lá com vocês nesse programa, que é uma referência, né? Já consolidado, todo mundo espera para saber qual vai ser o tema da cafeína da semana. Mas, realmente, ontem foi muito bom. A gente teve o ex-ministro Eugênio Aragão. E o Eugênio Aragão é bom porque ele fala mesmo, ele não tem papas na língua e é uma pessoa, né, com conhecimento por dentro do sistema de justiça, do Ministério Público Federal e do STF. Então, primeiramente, ele falou, né, que para justificar essa recente sede de protagonismo do Ministério Público Federal, ele fez um retrospecto do perfil dos procuradores, lembrando que no início da instituição entravam procuradores mais maduros, mais experimentados, pessoas que já praticavam, se exigia 5 anos de formado, e eram pessoas, então, que tinham menos preocupação corporativista e menos preocupação com o jogo do poder. E agora prevalece um viés de seleção econômico-social que só entra filhinho de papai, só entra filhinho da classe média e classe rica, porque os pais podem pagar seus cursinhos por anos, e essas pessoas entram lá com essa sede de protagonismo, com essa sede por salários, por benefícios, por penduricalhos no salário, e querem, para conseguir isso,
entrar diretamente no jogo do poder, tentando se contrapor aos 3 poderes estabelecidos. São o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, ele explica isso pela mudança de perfil de quem entrou na instituição. Em seguida, Wellington, ele foi perguntado pela Tássia sobre a questão do parlamentarismo, esse voto do Alexandre de Moraes. Ele minimizou essa questão, assim, porque realmente, do ponto de vista jurídico, é absurdo. Então, realmente, quem tem formação jurídica fica até aviltado de ter que comentar uma sandice dessa. Mas, enfim, a gente está no Brasil que não tem mais lei, né? Então, primeiramente, ele aventou a possibilidade dos proponentes da ação, entre os quais está o ex-governador Jacques Wagner, desistirem da ação. Isso processualmente. Agora, na questão de fundo, ele falou uma coisa que concordo, eu até já comentei, já escrevi sobre isso tempos atrás. No sistema da Constituição de 88, a barganha que foi feita na sociedade foi pelo regime presidencial. Por quê? A gente sabe que, de um lado, vai ser eleito aquele Congresso conservador. Então, o controle que a cidadania tem para botar um check, um freio no parlamento, é o controle do executivo. E a própria Constituição de 88 previu, no seu sistema, um momento em que a população poderia se pronunciar sobre isso. Foi o plebiscito de 1993. E o Eugênio Aragão entende que, passado esse período, expirou essa possibilidade de mudança de sistema de governo, Wellington, que agora o presidencialismo foi elevado à cláusula pétrea. E aí, na sequência, o Miguel do Rosário perguntou para ele sobre essas chuvas, né, de prisões preventivas, que na verdade são prisões perpétuas, arbitrárias, e combinadas dirigidas a políticos, combinadas com a criminalização da política. E aí ele justificou isso, o Miguel do Rosário precisa entender por que o Ministério Público Federal está nessa, né? E aí o Eugênio Aragão, ele respondeu que, com essa questão do Ministério Público querer essa sede de protagonismo e de poder, ele usa os meios que ele tem à mão, que é a persecução penal, o processo, prisão, como alavanca para se cacifar diante da sociedade e dos outros poderes, para conseguir mais coisas nesse jogo do poder. Então, há uma politização da persecução penal, Wellington. E, por fim, diga. Não, era isso, eu só iria completar. Diga. Pode. Não, mas pode continuar. Por fim. E, por fim, eu perguntei para ele sobre a questão daquele pronunciamento da Raquel Dodge, dizendo que procurador não pode ir para a CPI, porque só quem pode investigar procurador são os próprios procuradores, então ele fica tudo dominado. E ele falou que não existe isso. Ele discordou também desse pronunciamento da Raquel Dodge e falou que, primeiramente, né, que foi para mim a frase lapidária que você até escolheu para título lá do resumo. Ele falou, o MPF, essa coisa de independência dos poderes, é entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. 3 poderes. O Ministério Público Federal não é um poder, então não tem essa independência que eles alegam. A independência que eles têm é meramente funcional dentro do órgão, uma coisa interna de organização do Ministério Público. E aí, Wellington, ele diz, como não poder é apenas uma função essencial à prestação da justiça, eles podem sim e devem ser convocados pelo poder político, que representa a soberania popular, que ele bem lembrava que a gente tem o princípio da Constituição da soberania popular, todo poder emana do povo, então eles devem sim prestar contas à sociedade, Wellington. É isso aí, Rômulo. O programa foi muito bom, com uma boa audiência também, e um convidado muito importante, que esclareceu muitas coisas que são, inclusive, introduzidas aqui no programa, e às vezes até aprofundadas por você mesmo, ou eu venho com algum elemento que pode acrescentar algo que desperte a sociedade para tudo isso que está acontecendo. E o melhor é que o público ficou com aquela vontade de que a entrevista ficasse mais tempo no ar, e o próprio entrevistado se colocou à disposição para voltar mais vezes, considerando que tanto ele como o Miguel do Rosário estavam com a agenda apertadíssima ontem, e aí o programa teve realmente que ser um pouco mais curto do que o habitual. Mas todos falaram, todos perguntaram, todas as respostas foram extremamente elucidativas, satisfatórias. É isso que nos eleva, o debate franco e aberto, é que faz com que a gente conheça melhor o que está realmente acontecendo no Brasil. Agora, Rômulo, eu quero que você comente comigo aqui. Eu vou começar falando sobre uma grande iniciativa que já foi tomada, falei isso ontem muito rapidamente. O PSOL, o PDT e o PT, olha aí, uma coisa importante, não é? O PSOL se aliando numa causa extremamente importante, que foi o pedido de cassação da concessão pública de radiodifusão da Rede Globo de televisão por
por estar diretamente ligada a crime internacional de sonegação de impostos, e esse foi o primeiro motivo, mas sabemos que outros já foram praticados, outros existem, mas a omissão, tanto da investigação como também da justiça, para que isso tudo seja exposto como ele deve ser e julgado como deve ser, fica evidenciado que existe aí um poder sobrenatural, né, da Globo em relação a alguns órgãos de justiça e também um poder econômico que sobrepõe a todos os outros. Então, Rômulo, eu considero que você fala muito que a Rede Globo é o diário oficial do golpe, e eu falo que a justiça é a ata do contragolpe. Tudo que estiver errado, os partidos progressistas, nacionalistas, que estão lutando contra o desmonte do Estado Social e da soberania nacional, tudo isso deverá ser registrado, sim, na justiça. Certo? Sabemos que dessa justiça não vamos esperar absolutamente nada, mas vamos registrar. Vamos registrar porque eles não vão ter forças lá na frente de dizer que não sabiam. Vamos registrar porque lá na frente nós vamos poder falar: isso foi denunciado e vocês ignoraram. Porque existe um crime previsto na Constituição chamado crime lesa pátria. E o Brasil não é laboratório de universidade nenhuma para que o Brasil seja o novo Chile com um avanço neoliberal. A política neoliberal é conhecida pelos brasileiros e foi reprovada nas urnas. O que está acontecendo não é laboratório nenhum, como quer colocar a imprensa francesa. O que está acontecendo é que a comunicação social do Brasil, monopolizada, não levou o brasileiro o debate sobre o Brasil que estava sendo construído e, pelo contrário, distorceu tudo. Até dizer que o pré-sal não existia, eles disseram. Então, é muito importante que tudo isso, que hoje chamam de laboratório neoliberal, chamam de alienação do povo e etc., seja vinculado diretamente, responsabilizado, né, por essas pessoas que praticaram e que praticam os crimes de omissão, os crimes na prática de lesa pátria, de entrega do patrimônio brasileiro, de destruição do Estado Social. Então, tudo isso é o que nós denunciamos diariamente no nosso programa. Nós trazemos diferentes elementos aqui, né, Rômulo? Mas todos convergem para a estruturação de uma sociedade forte, onde o brasileiro, sem xenofobia, possa ser o verdadeiro beneficiado das riquezas que o país possui. Então, é por isso que eu luto, Rômulo luta, e você que está me assistindo, com certeza luta. E se é isso que nós queremos, é por isso que nós devemos lutar todos os dias. Rômulo. Wellington, isso que você está falando é muito importante, né? Primeiramente, muitas pessoas, quando a gente fala que tem que ir ao judiciário, tem que ir ao STF, tem que provocar a Raquel Dodge para ela não ter álibi, as pessoas falam: isso não adianta nada, isso aí a gente sabe, eles estão no golpe. Mas, pessoal, isso é a prova documental que nós teremos de que essas pessoas são coautoras do golpe, porque vai ficar lá que eles foram provocar. A gente tem que tirar o álibi deles. Eles vão dizer: mas eu não sabia, mas eu não pude fazer nada, ninguém me provocou. Não, provocou sim todos esses atos golpistas, porque a gente tem que identificar muito claramente, no momento de refundação da República, refundação do país, quem estava do lado do Brasil e dos brasileiros e quem era quinta coluna e estava ao lado das potências estrangeiras e do 1% do mercado, que queria chegar no Brasil e tomar todas as riquezas e alienar os direitos do povo. Então, tem que provocar, sim. Isso é importante, mesmo porque no judiciário há exceções, mesmo no Ministério Público também há exceções, há pessoas comprometidas com o Brasil e com os brasileiros. Então, a gente tem que fazer isso para, mais tarde, poder ter essa justificativa para ir atrás dessas instituições e reformá-las e colocá-las em passo com o controle da soberania, né, da soberania popular. Agora, outra questão, Wellington, é que até juridicamente, quando a gente chegar ao momento do referendo revogatório, é importante mostrar que havia uma divisão na sociedade e que essas pretensões dos golpistas e dos interesses econômicos que eles representam não avançavam sem resistência, não estavam consolidadas, porque eles não poderão alegar
segurança jurídica, proteção da expectativa legítima. Tudo isso é muito importante no momento do referendo revogatório para dizer que eles não têm direito à indenização por correção por juros ou até pagamento por benfeitorias que eles fizerem no período em que eles estiverem tomando conta desses ativos. Isso é muito importante, gente. Então, realmente, é o que o Wellington falou. Aqui no programa, a gente tenta ressaltar as linhas mestras, que são a defesa dos interesses da soberania brasileira e dos brasileiros, e, como ele disse, tudo converge, é um tecido, eles têm várias iniciativas ao mesmo tempo minando isso. Se você olhar, o eixo que conduz o golpe é isso. Então, é satélite, base na Amazônia, tudo terra para estrangeiro e privatização dos ativos vendendo para vários países, que é para a gente, quando retomar, ter pressão de todos os lados. Tudo isso converge. A estratégia deles é deixar o Brasil de joelho para sempre. Então, eles estão tentando fixar esse quadro. Então, é muito importante que nós vejamos que são várias iniciativas, mas que todas convergem para esse eixo central, Wellington, de sabotagem da soberania nacional. É isso aí. Obrigado, Rômulus, por esse comentário tão oportuno, né? E que eleva em muito aqui o nível do nosso programa. Eu sou grato a você que está acompanhando, como a Dercy Brito, Chico Góes, temos mais a Vilma Govedice, que está em Londres, Paulo Monteiro, bom dia para Márcia Dib Guimarães também. Muita gente boa, né, Rômulus? A gente abre assim o programa e aí já chega uma galera boa, danada, e essa galera que compartilha, essa galera que comenta. Quando eu posto lá no blog, o cafezinho, o programa, quando termina o programa, eu vou lá e posto o programa no blog, para que o pessoal que acorda depois, né, possa assistir. E aí é comentário pra caramba, assim, a gente vê que há uma participação ativa. Aí o Miguel fica falando, poxa, os programas live são muito interativos, assim, dá um gosto a gente apresentar. Então, outros colunistas do cafezinho já estão tomando gosto assim, pelo live, já estão querendo produzir também. Então, essa aproximação que existe entre nós é muito importante. Para que nós possamos discutir. Só um comentário sobre isso. Tem muita gente que reclama, falando, mas vocês tinham que gerar ao mesmo tempo ao vivo para o YouTube. Calma, gente. A gente vai fazer isso. Não é falta de vontade. A gente está viabilizando isso tecnicamente. Então, em breve, a transmissão também vai ser feita ao vivo para o YouTube. Também vai ter comentário lá. O pessoal vai comentar ao vivo. Calma. Agora, tem um pouquinho de paciência com a gente. Pois é, eu acredito até que a partir de segunda-feira, sem querer ser muito otimista, mas o otimismo é bom. Ô Camila, você que está aí já esperta, já compartilhou, já fez muita coisa. Hoje nós somos muito gratos a você por tudo que você faz pelo programa. Eu gostaria que você avisasse ao Guilherme Coutinho, que é o nosso convidado, que ele precisa estar online no Skype, para que eu possa ligar para ele. Eu ligar para ele, e não o contrário. Tá bom? Obrigado. Então, daqui a pouquinho nós vamos ter o Guilherme Coutinho e também a Niobe Cunha, que você chama de... A mulher Nióbio. A mulher Nióbio. Niobe Cunha é uma figura fantástica, jornalista com a qual nós temos trocado boas conversas aqui toda quinta-feira, antenadíssima. Ela tem uns posts super engraçados. Wellington, você sabe que até a minha tia, que é coxinha, o pessoal que lê lá o blog já conhece, que às vezes eu dou print nas coisas que ela me manda pro WhatsApp, assim, de tão engraçado que é as coisas. Mas até ela falou, nossa, eu gostei tanto da Niobe. Falei, gente, tem que botar Niobe todo dia, então, porque até coxinha ela converte, cara. O Niobe, ouça o que Rômulo está falando. Você pode significar a cura da alienação política. Tá vendo? Quando eu apresentava sozinho o programa, o cafezinho no WC, então, para descansar a voz e outras coisas, eu botava muita música e não brincava aqui com o pessoal e tudo. Mas agora com você, até por questões técnicas, e também a gente está mudando um pouco o estilo do programa, vai estar com a mesma alegria, a gente vai, só que não vai ter, porque o YouTube queria cortar o programa porque a música não era nossa. O Facebook também. Então eu digo, eu não vou ficar brigando aqui para ficar pagando direitos autorais. Então, não quero. Quando uma banda como a Organo Colorados, que esteve aqui a semana passada, quiser participar, colocar música, nós vamos tocar, vamos colocar música, vai ser um prazer. Agora, pagar para o YouTube, coisa que a gente já está fazendo de graça para eles, né? Dando então, na verdade era desculpa. Eles queriam tirar o programa do ar, como tiraram várias vezes,
e encontraram essa justificativa, entre aspas. Imagina, você não tocava a música diretamente para ter uma qualidade de som, você tocava aí e captava com o seu microfone, cantava em cima falando. Em todos os outros vídeos do YouTube, isso nunca foi impedimento para derrubarem vídeo. Começaram a derrubar o nosso usando essa justificativa. Então a gente tem que ficar atento, realmente, como você disse, tomar esse cuidado para não dar. A gente não pode dar desculpa para eles, tem que mostrar que a perseguição é explícita. Pois é. E quando a perseguição é explícita, a gente tem que denunciar. Nesses casos assim, principalmente essas questões tecnológicas, né? Onde o Facebook e o YouTube estão aí ameaçando a partir do dia 14. Olha, a mulher Nióbio já está assistindo a gente. Daqui a pouquinho a gente vai chamar também a Nióbio. Nióbio está já acompanhando. A gente vai conversar aqui com o Guilherme Coutinho, que já está em linha. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Wellington. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer falar com você aqui mais uma vez. Conforme o prometido ao público, você já faz parte aqui de uma rotina. Se for semanal, vai ser ótimo. Mas se for quinzenal, é bem-vindo do mesmo jeito. Nós que estamos sempre trocando aí informações através desses mecanismos tecnológicos, né? Aplicativos. E nós podemos agora levar ao público algumas das nossas conversas. Uma preocupação que eu pedi para você comentar hoje foi: será que vai haver uma debandada aí, né? Porque a eleição já está batendo na canela de todo mundo. Michel Temer não tem o voto sequer da esposa, não tem aprovação sequer da esposa, estou falando por motivos políticos, eu não sei se por outros motivos ele tinha. Né? Agora, eu quero saber, vai haver debandada? Essa barca está furada e todo mundo vai começar a pular? O Guilherme Coutinho, bom dia, bem-vindo ao Expresso da Manhã. Bom dia, Wellington. Bom dia a todos que estão vindo. Bom dia, Tássia. Bom dia a Emanuele, que eu já vi que está online. Bom dia a todo mundo. Bom, essa questão está um pouco delicada, né? Já há muito tempo. O PSDB vem fazendo ameaças que vai desembarcar e acabou que até agora não desembarcou. E ontem foi um dia bastante esquizofrênico, né? Foi um dia bastante maluco em relação à questão do Embaçaí. O Planalto chegou a anunciar o Carlos Marum, né, na Secretaria de Governo. Saiu no Twitter oficial do Planalto, que poderia significar um cargo bastante cobiçado, né, que o PSDB poderia perder no governo. E logo depois eles chegaram a marcar, né, a posse do Carlos Marum, que seria junto com a do Baldi, para as 17 horas de ontem. E depois, né, de 1h30 mais ou menos dessa confirmação, eles voltaram atrás e confirmaram que o Embaçaí fica. Então, essa questão ainda está um pouco nebulosa e não é de hoje, né? Sobre essa questão da debandada, eu acho que é importante a gente fazer existe todo um contexto em relação a isso. Existiriam duas formas de haver essa debandada, né? Esse desembarque, principalmente do PSDB, que seria um desembarque movido por questões éticas, né? Ainda que esse ético, se tratando de um PSDB pós-golpe, seria um ético muito, entre aspas, que seria um desembarque no momento das denúncias contra o Temer, né? Isso já não aconteceu. Então, no meu ponto de vista, esse desembarque já não aconteceu, tá? Então, o PSDB escolheu morrer abraçado com o governo Temer. Eles tiveram essas oportunidades e essas discussões de sair do governo várias vezes. Em dezembro de 2016, o Fernando Henrique, assim como ele está fazendo agora, ele pediu o desembarque do PSDB e acabou que não aconteceu. Naquela ocasião, foi na época do escândalo do Gedel Vieira, e por causa dessa pressão da possível saída do PSDB, foi quando justamente o Embaçaí ganhou o cargo na Secretaria de Governo. Nas duas denúncias do Temer, o PSDB ameaçou sair, mas não
por uma questão de ética, mas também por uma questão de interesses que a gente vai detalhar um pouco mais para frente. Em julho, o PSDB fez aquela reunião no Palácio dos Bandeirantes, a portas fechadas, com toda a cúpula, estava o Dória, estava todo mundo, e eles saíram da reunião falando que adiaram a saída. E em agosto desse ano, o Aécio falou que a saída do governo era uma questão superada. Saíram todas as manchetes, ele falando que a saída era uma questão superada, que eles não falariam mais nisso. Bom, no início desse mês, o Fernando Henrique volta a falar que na reunião de cúpula dos tucanos, que vai acontecer dia 9 de dezembro, ele gostaria de ver o PSDB desembarcar de vez no governo. Quem falou isso? Fernando Henrique Cardoso? Fernando Henrique Cardoso. Ah, então não leve a sério. Então, o Guilherme Coutinho, se foi que Fernando Henrique Cardoso que falou, não leve a sério. Aquilo é um moleque velho. Velhaco, atenção, com todo perdão aos velhos. Velhaco. Não leve a sério. Ele troca de opinião como quem troca de camisa. Não tem personalidade, não tem palavra, não tem moral, não tem honra. É uma pessoa que destruiu o Brasil, uma pessoa que luta contra os brasileiros. Fernando Henrique Cardoso deveria estar preso pela privataria tucana, por todos os crimes que praticou. Não deve ser levado a sério por ninguém. Aliás, 7% apenas dos brasileiros consideram que a opinião dele tem algum valor. Certamente 7% que foram favorecidos por todo o roubo da turma dele desde que o PMDB nasceu. Pois não, Guilherme? Elton, mas essa questão serve só para ilustrar essa esquizofrenia do PSDB e esse oportunismo. O que acontece? Então, ele já não desembarcou. Ele resolveu morrer abraçado junto com o governo Temer. Agora, essa nova declaração do Fernando Henrique, de novo, criou um clima que eles estão falando em ala do Jaburu, né, que é o pessoal que quer ficar, e uma ala que quer sair. Mas esse desembarque, eles estão falando de novo, é um desembarque que eles querem fazer com um mero fim eleitoreiro, eles querem desvincular, tentar desvincular a imagem do PSDB ao Temer, que é um presidente com uma aprovação de 3%, tá na margem de erro. É um presidente com aprovação zero da população, talvez, 3%. Né? Eu acho que se tivesse jeito de ser negativo, ia ser até negativo, para tentar salvar um pouco da imagem do PSDB, que hoje em dia é o partido com maior reprovação também. Ele é um partido com mais de 75% de reprovação. Então, no meu ponto de vista, o PSDB ele não fez um desembarque, que era aquele desembarque que os pouquíssimos eleitores do partido queriam ver, e agora ele fica com essa hipocrisia de vez em quando ficar ameaçando desembarcar justamente para agariar vantagens e cargos. Então... Pois é. Mas olha, a eleição está batendo na canela. O Rômulo vai lhe fazer uma pergunta agora, Felipe. Eu queria lembrar essa questão que o Guilherme trouxe para a gente, que foi aquele primeira vez que o Fernando Henrique chamou, entre aspas, um desembarque, que foi lá por setembro de 2016, que foi naquela confusão justamente do Gedel Vieira Lima, a primeira delas, pública, mas foi com aquele entreveiro, né, aquela polêmica envolvendo quem era então o ministro da Cultura, Marcelo Calero, aquela história de ele dizendo que grampeou e que o Gedel teria feito pressão do apartamento e tal. Ali, Guilherme, foi jogada ensaiada. A pessoa que fez a denúncia, anunciei lá no blog, inclusive, que eu conheço, porque o Marcelo Calero foi meu colega de sala na UERJ. Então, eu conheci, sabia que ele tinha profunda identificação com o PSDB, tinha sido candidato a deputado, o cargo legislativo mais de uma vez pelo partido, trabalhava como secretário no Rio, mais ou menos na cota do partido. Então, ele era uma pessoa... eu coloquei isso no blog, ele era o cavalo de Troia do PSDB. Ele foi colocado ali para fazer essa polêmica e justamente aumentar o cacife do PSDB. Então, o Fernando Henrique fez aquela jogadinha de uma entrevista para a Globo no dia, dizendo o PSDB tem que sair e tal, mas era só para ele chegar e conseguir cargos, como você disse. Ali conseguiu embaçair. Agora, eu tenho dúvidas, eu não acho mais que seja o caso, porque realmente parte do partido é péssimo, né? Mas parte do partido, uma parcela do partido, vê evidentemente que isso é suicídio eleitoral, aquela história lá dos cabeças pretas, que são os deputados, eles estão vendo que eles não vão se reeleger. Mas já está tarde demais, o povo sabe que o PSDB é a alma programática desse governo. O Temer está ali assinando a caneta, mas a política econômica é do PSDB, quer dizer, é do mercado, né? Aquela que é patrocinada
na política pelo PSDB. Então, não tem mais como. Então, eles ficam nesse dilema de perder o poder da caneta e dos cargos, porque mesmo que eles saiam, eles já estão carimbados, golpista e neoliberalismo, entreguismo na testa, não é isso? É exatamente isso. Então, assim, perfeita colocação. Eu acho assim, que a figura do PSDB esse desgoverno que a gente está vendo desde o golpe para cá, o impeachment, às vezes eu falo impeachment em vez de golpe, porque a gente fala golpe, a gente já nem sabe mais que golpe que é, né? Então, mas a origem, o golpe da origem, o golpe que tirou Dilma, é esse que você está falando. Isso, o golpe que tirou a Dilma é uma coalizão entre PMDB e PSDB, tá? Então, desde do primeiro momento, desde de quando ocorreu o golpe, eu me lembro de ter tido um acordo, que agora me parece que, obviamente, pode ser que não aconteça mais, que o PMDB teria o apoio dos tucanos e não lançaria candidato, né, para 2018. Então, eles já começaram com esse pacto. O PSDB, se vocês forem perceber, praticamente tudo que está acontecendo agora sobre essa máscara de ponte para o futuro é o plano do PSDB que foi reiteradamente recusado nas urnas. Foi 4 vezes. Perdeu nas urnas as 4 vezes. Exatamente. Então, isso para mim, é exatamente isso que tem que ficar claro, que esse é o verdadeiro golpe. Foi o PSDB que perdeu as eleições, que não aceitou perder as eleições, e aí impôs, de qualquer forma, a agenda deles, que foi recusada, que a população não referendou nas urnas já há pelo menos 4 eleições. Tá? Guilherme? Então, eu acho que a imagem do PSDB não pode desassociar. O que o PSDB fez até agora foi ficar ameaçando sair, isso ele já fez várias vezes, e com isso ele ganhou vantagens e cargos. Pegou o embaçaí nessa questão que o Ramos falou muito bem. Durante as denúncias, engordou o bolso dos parlamentares com aquelas emendas imorais, tá? E toda vez que ameaçava sair, ganhava vantagens e continuava com o Temer. Agora aconteceu um momento que é interessante a gente destacar. O PSDB de novo falou em sair e o Centrão começou, e uma própria ala do PMDB começou a já não gostar disso e fazer uma pressão por cargos importantes, tá? Então, eles começaram a pressionar justamente pela Secretaria de Governo e pelo Ministério das Cidades, que são 2 ministérios muito importantes. O Ministério da Cidade tem muita visibilidade, sobretudo por causa do Minha Casa Minha Vida. É um dos maiores orçamentos da Esplanada. Então, eles começaram a fazer essa pressão e, de novo, o PSDB começa a ensaiar, fingir que está fazendo essa debandada, dessa vez para tentar se salvar, para tentar melhorar um pouco a imagem para 2018. Mas perceba que isso não se trata de um desembarque de qualquer forma politicamente relevante. Tem apenas fins eleitoreiros e de interesse próprio do PSDB. Tanto que manteve, né, o Embaçaí depois dessa reviravolta, continua com o vice do vice, o vice do vice-eterno, né, que é o Aloysio Nunes nas relações exteriores, com aquela figura bizarra da Luzlinda Eloá nos direitos humanos, e ele tem muita gente no segundo escalão. Então, realmente, ele continua no governo com esse discurso que está debandando. Então, para fins eleitoreiros, ele tenta desvincular da imagem do Temer, que, como o Ramos falou no início, já não deve ter nem mais o voto da esposa, como o voto é secreto ali. Fui eu. Fui eu quem falou. Perdão, do Wellington. Se ele pudesse e fosse se reeleger, eu acho que ele não teria nenhum voto. Mas, no fundo, eles continuam dando a carta ali e agariando essas vantagens. Né? Com certeza. Olha, Guilherme,
Eu acho que está tudo dito por você. PSDB é uma farsa que finge que sai, né? E está ali querendo cargos, fazendo chantagem. É um ladrão chantageando o outro, tá? Isso. Ed, só para concluir, isso tudo tem um plano de fundo que é uma coisa que no Brasil precisa ser resolvido, que precisa de uma ampla reforma política. Porque o que acontece? Quando a Dilma estava no poder, a gente vive uma situação de presidencialismo de coalizão. Guilherme, nós temos 2 minutos, tá? Só para você saber. Bom, enfim. Só assim, da mesma forma que o PMDB pressionava a Dilma, o PSDB começou a pressionar o PMDB. Então, enfim, para concluir, acho que é isso. Esse desembarque é um desembarque de Araque. Eles continuam no governo, de vez em quando eles ameaçam sair, mas, como você falou, um ladrão ameaçando o outro, e no final das contas eles estão morrendo abraçado. O PSDB hoje é o partido com maior rejeição. Na última pesquisa ele tem uma rejeição de 75%. E o Temer é o presidente com menor aprovação no mundo. E, se não me engano, nunca houve na história ninguém com uma aprovação tão ruim de 3%. Então... Wellington, só para fechar, Guilherme, é um ladrão que rouba ladrão, mas nenhum dos dois vai ter perdão, não. Com altos cargos, tem a secretária executiva do Ministério da Educação, que dizem que ela pode se tornar futuramente ministra da Educação, que é a Maria Helena, agora me fugiu o sobrenome dela. Enfim, então eu não acredito nesse desembarque, não. Acho que é hipocrisia e com fins eleitoreiros e egoístas desse partido que tem atuado dessa forma desde sempre que a gente conhece. Pois é, muito obrigado, Guilherme. Obrigado por ter vindo. Fica para uma próxima a gente falar um pouco mais sobre questões que são realmente importantes e complementam essa fala de hoje, tá bom? Eu que agradeço. Prazer é todo nosso. Felicidades a todos, viu? Um abraço a você e obrigado mais uma vez. Tudo de bom. Falou todo mundo. Um abraço. Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu conversei aqui com o Guilherme Coutinho, que é analista político lá de Brasília e também colunista do Brasil 247, que é uma página que está aí nessa resistência luta em toda a democracia. Só lembrando, quem quiser seguir ele, ler os textos dele, vai lá no Facebook, segue a página dele, chama Nitroglicerina Política. É isso aí. Agora a gente vai conversar com a Niobe Cunha. Antes disso, eu gostaria de dizer, porque está todo mundo falando aí que São Paulo, em relação ao PSDB no poder durante todo esse tempo, né? E eu estou em contato com uma turma muito boa aí, que foi o pessoal que conseguiu furar uma informação que pouco é comentada na imprensa, inclusive na mídia alternativa, tá? Que é a questão da corrupção no resultado das urnas eletrônicas. Eu já citei isso 2 vezes aqui, assim, de forma bastante rápida. E uma dessas fontes que conseguiu furar essa informação, provou que as urnas não são invioláveis, ela diz que o Estado de São Paulo é um laboratório dessa fraude, certo? Que essa vitória expressiva de Alckmin, por exemplo, ganhando no primeiro turno, no momento em que ele estava totalmente desmoralizado por causa de lama na torneira que conseguia sair alguma coisa, e escândalos de corrupção e etc., isso já é um indício de que esses resultados eleitorais eles podem sim ser manipulados e que São Paulo seria o estado que teria esse laboratório. A outra coisa que essa fonte me falou é que a vantagem de Aécio, que chegou até os 90 e poucos % dos votos apurados, também é forjada, que ele não tem esses votos que ele teve, que a vantagem de Dilma era muito maior. Então são coisas que a gente precisa começar a pedir o papelzinho comprovando e o papelzinho comprovando para que você diga, olha, eu votei neste candidato nessa sessão aqui e não tenho o meu voto. Porque senão é melhor ter um votinho de papel
que demora pra caramba pra apurar, mas pelo menos é igual o jogo do bicho, né? Vale o que está escrito. E eu vou chamar uma mulher que entende de Tucanistão como ninguém, como nenhuma outra. Ela é a Nióbio Cunha, a mulher Nióbio, segundo Rômulus. Para mim, ela é a mistura de pré-sal com Nióbio e Também. diamante e ouro. Bom dia, Nióbio! Saravá aí, todo mundo, guerreirada. Wellington, é a mulher que converte até coxinha, cara. A mulher... Ô, Nióbio, eu já tinha ouvido falar de cura de tudo, mas cura de alienação política nem Bertoldo Brecht ousou. Pois é, agora temos um novo dramaturgo entre nós, o Bertoldo Brecha. Bertoldo Brecha foi citado por um cara da cultura do Rio de Janeiro, não foi isso aí? Foi. Secretário de Cultura. Secretário da Cultura. Não é secretário, eu não vou chamar secretário, é um cara da cultura. Eu falo assim, lamentavelmente, isso também é cultura, né? Porque cultura ela é bem ampla. Ela abarca... Secretino da cultura. Mas, secretino. Quer dizer que ele chamou o Bertoldo Brecha, deve estar muito chateado. Bertoldo Brecha. Grande ator, inclusive, que fazia esse personagem, que morreu, acho que no ano passado, se não me engano. É uma pessoa incrível. O nível dos nossos políticos está assim, né? É isso que eles conhecem de cultura, que na verdade é o que a gente tem para hoje, né, Wellington? Não, atenção. Nós temos para hoje, Nióbio, primeiro você vai falar sobre o livro. Você pediu para falar sobre o livro A Noite da Espera, de Milton Raton. Gente, assim, eu queria indicar esse livro para todo mundo. Eu tive numa palestra com ele, tive num debate com ele. É uma figura incrível, eu já tinha lido outros livros dele. Esse livro, A Noite da Espera, faz parte de uma trilogia, O Lugar Mais Sombrio, que ele começa nesse primeiro, que foi lançado agora, há 15 dias, fala sobre a ditadura de 64. Na verdade, é um romance, não é um documentário sobre a ditadura, mas é incrível porque nessa palestra que a gente teve com ele e tal, nessa conversa que a gente teve com ele, assim, os pontos de tangência entre esse livro e o que está acontecendo hoje em dia é muito incrível. Então eu queria recomendar fortemente que as pessoas que gostam de ler, e as que não gostam também, porque é um livro delicioso de ler, é um romance que trata de uma personagem que ele é quase um alienígena, o Martim, que passa a trajetória dele em busca de uma mãe que o abandonou. Ele mora com o pai, ele vai para Brasília. O pai é um burocrata conservador e a mãe era uma libertária que foge com outro rapaz e ele passa o livro em busca dessa mãe. E nessa trajetória ele se junta com grupos de teatro, enfim, com os candangos. É a construção de Brasília. Olha que maravilha. Eu vou repetir aqui. Em plena ditadura. Então é um livro incrível que fala realmente da ditadura. Eu acho que é um bom... E tem muito dado histórico. Enfim, é muito legal o livro. Eu queria recomendar para as pessoas. Pois é, olha, Nióbio, eu sou muito grato a você pela indicação do livro, porque as pessoas estão lendo muito pouco. E você traz aqui um livro que é um romance que traz também pela ambientação, ele fala sobre esse momento conturbado da história brasileira, que foi a ditadura militar, né? Ali o período da ditadura. A Noite da Espera, de Milton Raton, é isso? Isso, Milton Raton, grande escritor, assim, uma pessoa incrível. Ele não uma pessoa da ala progressista, uma pessoa muito crítica. Eu acho que as pessoas vão gostar muito dele, muito sereno. Ele não tem nada, ele faz questão de dizer que ele não é vinculado a nenhum partido, mas ele é uma pessoa muito crítica a esse estado de coisas e vale a pena ler o livro, porque o livro realmente dá uma boa visão do porquê nós estamos passando tudo isso. Rômulus. Wellington, eu queria lembrar aqui uma conversa que a gente teve no outro dia. Provavelmente algumas pessoas devem estar pensando, poxa, mas eu vim aqui para ouvir o comentário da Nióbio sobre política.
Pessoal, primeiro, tudo é política e cultura é política. Como eu já falei aqui, normalmente as decisões políticas elas são tomadas emocionalmente e só depois a pessoa busca uma explicação racional para aquela decisão que ela já tomou pela emoção, para falar para os amigos e para convencer a si mesma que ela, na verdade, escolheu de acordo com critérios objetivos. Cultura é essencial, né? A gente lembrando de Gramsci, é importantíssimo para criar hegemonia. Então, justamente um dos nossos erros, Wellington, quando a gente estava no poder, foi não pensar na cultura como mecanismo ou não suficiente, digamos, porque havia iniciativas do Ministério da Cultura, os pontos de cultura, né? Mas precisava haver uma prioridade política para essa conscientização. Então, o Niobe está aqui falando de política também. Com certeza. Eu quero agora falar com o Niobe sobre essa coisa aí da censura, a volta da censura, que na verdade está sendo usada como uma ferramenta de manutenção dessa alienação, desse analfabetismo político, desse desconhecimento do Brasil por parte dos brasileiros. Não é isso, Niobe? Então, e isso tem a ver também com cultura, né, Wellington? Uma das coisas que a gente, além dos direitos trabalhistas, previdenciários, que estão todos aí, os trabalhistas já perdidos e os previdenciários aí com a corda no pescoço, esperando o nosso referendo revogatório, uma das grandes destruições que a gente teve foi na área de cultura e educação. Por quê? Porque são áreas de transformação, como o Rômulo estava dizendo. O que eu estou falando quando eu recomendo um livro, uma peça ou uma exposição, como vocês estão vendo essas manifestações reacionárias e de cunho fascista em cima de exposições, é porque essas manifestações artísticas, elas têm cunho político, elas têm um posicionamento político. Não é político partidário, é político existencial. O nosso exercício do viver é político. E a gente tem que exercer isso com liberdade de expressão. E é isso que está sendo tolhido quando se proíbe um filme, quando se proíbe uma exposição, quando se proíbe uma manifestação, quando se proíbe, enfim, livros. A gente teve, na Idade Média, queima de livros. Não é à toa que queimavam-se livros, porque livros são perigosos, o pensamento é perigoso, né? Então, porque quando as pessoas refletem, quando elas têm acesso à educação, elas começam a perguntar o porquê das coisas, e elas começam a questionar e começam a reivindicar. Então, a questão de cultura e educação é muito séria, e a gente está sofrendo muita censura. No dia 21, em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, na Fundação Clóvis Salgado, foi fundada a Frente Nacional contra a Censura, que, enfim, começou por conta de uma exposição que estava tendo, que era uma exposição que chamava Faça Você Mesmo Sua Capela Sistina, de um jovem falecido, Pedro Moraleida, um menino muito, muito contestador, morreu aos 22 anos, enfim. E a exposição dele, como tantas outras que a gente tem ouvido falar, foi censurada, estava sob ameaça, só que o governo petista de BH e a prefeitura petista bancaram, ao contrário de outros governos, né, e outros museus, bancaram e a exposição foi realizada. Se constituiu, mas por conta de manifestações diárias do povo postado ali em frente à Fundação das Artes de Belo Horizonte. E os artistas locais fundaram a Frente Nacional contra a Censura, como o nome diz, é nacional, buscando a adesão dos brasileiros, que a gente atente para... Não é à toa que as pessoas estão atacando museus, exposições, livros, peças de teatro, cantores, compositores. Precisamos ficar atento. Isso não é gratuito e isso não é uma coisa passageira, não é uma bobagem. É isso aí, Niobe Cunha, que é comentarista de política aqui do programa Expresso da Manhã, do Cafezinho, que é transmitido também por muitas páginas, como Botando Pilhas. Não vou falar todas, mas tem Botando Pilha, Falando Verdades,
Dilma resistente, Lula presidente, tem muitas páginas aí que estão compartilhando com a gente, eu sou grato. A página do programa, Expresso da Manhã, a minha página pública, né? A página do debate, o Wellington Calazans Debate, a página do Rômulus, muita gente boa compartilhando, e eu sou grato a todo mundo que compartilha e que amplia o alcance. Nós já estamos com uma audiência nesse momento muito boa, né, para os padrões aqui da internet, e eu recomendo que você, além de compartilhar e curtir as páginas, você adicione ali na configuração o alarme, para que você seja informado das notificações, né, para que você seja informado para cada live, cada publicação dessas páginas que estão todas unidas em defesa da democracia, lutando contra o estado de exceção no Brasil. Niobe Cunha, você é paulista, mas o Rômulo, faça uma pergunta, Niobe, aí que eu estou muito monopolizador hoje, eu não gosto disso não, fala aí. Olha, Wellington, você já ia falar de São Paulo, então eu vou perguntar também. O que ela acha em relação àquele tema? Porque ela, como uma paulista que conhece ali a mentalidade, por mais que a gente saiba que, né, o pessoal fala Tucanistão do Norte é São Paulo, Tucanistão do Sul é Paraná. Por mais que a gente saiba que tem o Tucanistão, que o pensamento conservador é muito presente em São Paulo, já historicamente, desde as bandeiras. Eu converso com uma leitora lá do blog, que é antropóloga, ela já estudou vendo que isso já vem de muito tempo, mas ao mesmo tempo São Paulo é um lugar de luta, grandes lutas, né, a greve de 17, no início do século XX, acho que foi 17, enfim, e também, né, todos os imigrantes que trouxeram, né, o pensamento anarquista, o pensamento comunista, conforme São Paulo se industrializava. Eu queria saber se ela acredita realmente que o percentual de dominação ali, pelas conversas delas com as pessoas, que o percentual de dominação desse pensamento conservador chega a dar vitória no primeiro turno a Geraldo Alckmin, quando ele está servindo lama para as pessoas beberem nas torneiras, ou se a gente tem que procurar aí alguma outra explicação mais complicada para essa votação que é sempre tão alta do PSDB. O que você acha, Niobe? Então, Rômulo, como você bem disse, a formação histórica de São Paulo é uma formação de punguistas, né? Os bandeirantes, na verdade, eram punguistas. A gente tem muito orgulho desse passado vilão de paulista. A gente tem uma estátua horrorosa aqui do Borba Gato, ele é muito feia mesmo, a estátua. Ele é muito, enfim... A gente foi ensinado a ter orgulho dos bandeirantes, que na verdade eram assassinos, né? Eles exploravam os índios, eles exploravam o minério, eles eram bandidos, né? Eles não tinham nada de heróis, eles eram bandidos. E essa é a formação de São Paulo. Foi assim que São Paulo enriqueceu e virou, né? A origem da riqueza de São Paulo é exploratória, né? Pois é. E mais à frente teve uma elite, né, cafeeira também aqui em São Paulo, né, dos grandes fazendeiros. Então essa foi a composição. Para mim sempre foi muito esquisito durante mais de 20 anos, né, o PSDB ter essa hegemonia aqui. A gente tem realmente um pensamento progressista muito atuante em São Paulo, mas é assustador você ver manifestações conservadoras aqui. Agora, é complicado falar de São Paulo porque eu moro na capital. O interior paulista, pelo meu entender, é muito conservador. Por conta disso, são grandes fazendeiros, né? O interior de São Paulo é muito rico, muito, muito rico, e rodeado de muita pobreza. Então, que vem dessa formação tanto da elite cafeeira quanto dos bandeirantes. Então, assim, isso explica um pouquinho dessa hegemonia dos tucanos aqui, né? Desse pensamento mais conservador, desse falso progressista, porque assim, teve um Covas lá atrás, né, teve um Montoro que quiseram
dá um tom progressista, né? No S do PSDB, né? Que é de social-democracia. Mas, enfim, eles foram absolutamente absorvidos pelo conservadorismo do dinheiro mesmo. É a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Essa é a realidade de São Paulo. Embora tenha uma faixa progressista bastante atuante, bastante questionadora, bastante mobilizadora. Mas ela não é a faixa da grana, né? Exatamente. Ô, Niobe, eu quero falar uma coisa com você. Foi publicado aqui no Cafezinho, a matéria original, inclusive, do Correio da Bahia, certo? O jornal lá da família Magalhães, de ACM, certo? Agora de Grampinho, que é o prefeito de Salvador, ACM Neto. É o seguinte, a justiça, ela está fomentando esse fascismo. Quem alimenta o fascismo no Brasil hoje é a justiça. Exatamente. Então, abraçada com a mídia, né? Porque é o seguinte, imbecil sempre existiu. Idiota sempre existiu. Eu lembro que eu tinha 12 anos de idade, em 82, eu assistia uma reportagem, na época só tinha a Globo, quer dizer, hoje em dia só tem a Globo, mas pelo menos a gente procura, a gente só procura, sempre só teve a Globo, mas de um grupo de São Paulo, Redskin, você lembra? Sim. Skinhead, perdão, Skinhead. E a Redskin é o nome de um grupo aqui da Suécia de música. Tudo bem, Skinhead. Exatamente, que eles eram um grupo neonazista, se não me engano, na época, e praticava... Isso mesmo. Certo. E aí houve uma pressão enorme, assim, da Globo na época, porque aquilo era uma ameaça àquele sistema da época. Mas para a manutenção desse sistema de hoje é o ódio, porque o ódio, ele é quem está provocando essa censura sobre a qual nós estamos falando aqui. Então, lá na Bahia, uma professora da UFBA, a Universidade Federal da Bahia, foi ameaçada de morte por causa de uma pesquisa. A aluna, na apresentação da tese, teve que ter segurança. Agora você imagina, é alienado quem vai para lá fazer isso? Mas a justiça está dando corda, porque o imbecil sempre existiu. Mas quando o imbecil é cortado logo na raiz, ele não bota a cabecinha de fora, ele fica ali com medinho dele. O problema é que a internet deu voz a muito imbecil e a justiça trouxe para fora, para o mundo real, a imbecilidade que é postada na internet. Então a justiça é a grande culpada pelo crescimento do fascismo no Brasil. Porque como o ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, falou ontem aqui no Cafeína. Eu ia falar exatamente isso. Essa justiça que está aí, que quer transformar o Brasil na república da meganhagem, ela só sobrevive com esse pensamento agressivo, de ódio, mas é fadado ao fracasso. Nenhuma sociedade se mantém na linha máxima que é o ódio, porque o ódio é um sentimento, igual o orgasmo, para você entender que não é só o lado ruim, o lado bom também, porque não tem nada melhor do que o orgasmo. O orgasmo e o ódio são catárticos, ou seja, são explosões de sentimentos quando chega ao limite. O ódio, ninguém vai manter o ódio, porque não existe orgasmo pleno. Tem lá o leão, que tem não sei quantos mil, eu tenho uma inveja danada do leão, tem 8 minutos de orgasmo. Agora, como é que se diz? O ódio não é um sentimento perene. Ele atinge o pico e desce. É por isso que Lula é tão forte nas pesquisas eleitorais. Porque as pessoas, mesmo aquele que tem ódio, não é? Mesmo aquela pessoa que tem ódio, ela cansa de acordar todo dia com aquela enfesado, como a gente chama, porque a gente tem essa licença poética, mesmo depois que saiu o programa Cafezinho no WC, aqui a gente já passou pela fase fecal faz tempo. Então a gente fala sobre cocô, sobre isso, sobre aquilo, com muita naturalidade. Então, Niobe, esse ódio, ele não se sustenta. Então, essa justiça que se pretende quarto poder, ou um puxadinho da Globo como quarto poder, ela não vai ter sucesso no seu intento, porque ninguém vive alimentado pelo ódio
por muito tempo. Ninguém. Não existe essa possibilidade. Nem o Bolsonaro, 1918, viveria nessa... Mas tanto que aí, ó, a queda dele vertiginosa nas pesquisas tem dois fatores. O ódio começa a provocar um sentimento de cansaço nas pessoas que vivem naquela pilha do ódio. E outro fator que é muito bom é porque ele abre a boca e fala. Toda vez que ele abre a boca e fala, ele perde 1, 2, 3 pontos. Ele é aquele típico caso de calado é um poeta, já que estamos falando hoje sobre livro, arte censurada, educação e tudo que possa elevar o nível do brasileiro. Olha, chegando no final do programa, porque eu comecei hoje na hora certinha, quase certinho. Wellington, sim. Posso só contar uma curiosidade, só para reforçar o que você disse, que Catarse, a pessoa não consegue manter por muito tempo. Eu lembrei de um exemplo que eu li num livro há um tempo atrás. Você sabe que existe um animal, um pequeno roedor lá da Austrália, que chama antequinos. Ele faz sexo por mais de 14 horas. E justamente, ele logo depois, ele tem uma temporada em que ele vai de parceira em parceira, fazendo 14 horas, e ele usa toda a sua energia para isso. E ele gasta tanto que logo depois ele morre. É conhecido por isso. Ele trepa, e na sequência ele morre. Então, gente, é verdade, não tem como você manter. São momentos, como eu falou, explosões. Não existe. Um ser humano não sobrevive nem com orgasmo de 14 horas, que nem esse ratinho, e nem com ódio. Então, não tem como. A pessoa não sustenta nesse nível de vibração. Não tem como. Então, isso passa, como o Wellington falou, reflui, né? A onda vai, arrebenta e reflui. Então, é isso. Eles estão tentando fazer, mas não tem como sustentar politicamente por muito tempo isso aí, Wellington. Ô, Rômulus, quem é esse danado que trepa por 14 horas aí? Antequinos com CH. Antequinos com CH. Antequinos. 14 horas com cada parceira. Ele vai de uma em outra, dias trepando direto, sem dormir, sem nada. Lógico, acabou, o cara exaurido morre, né? Não tem jeito. Olha, ô Niobe, eu tenho um amigo baiano, assim, bem simples e tal, e ele começou a ler sobre artes, porque ele disse que queria conhecer um pouco mais desse mundo que é bonito e que ele não conhece e tal. E aí ele chegou para mim e falou, olha, eu estava lendo ali, olha, eu fiquei com a inveja danada de dois caras. Eu vi, quem? Picasso e Da Vinci. Ainda bem que eles... Olha, o Wellington, Niobe deu a recomendação dela de leitura, então eu vou dar também onde que eu li essa informação primeiro. É um livro de um americano, pesquisador maravilhoso, já ganhou o Pulitzer com outro livro dele, mas é um livro maravilhoso, divertido de ler, que se chama perguntando por que o sexo é divertido. Chama Jared Diamond. E ele vai falar a evolução do sexo nos humanos, mas também comparando com os outros animais, e por que o sexo é bom, que isso evolutivamente foi feito para a gente gostar do sexo, e tudo que conformou o nosso comportamento sexual tem explicação evolutiva. Para a gente estar aqui hoje, o sexo teve que ser dessa forma. Então, eu recomendo a todo mundo que leia esse livro, Wellington. Pois é, mas só para completar o pensamento do meu colega, ele falou que ainda bem que eles são duas pessoas, porque se os dois fossem um só, Picasso, Da Vinci, porra, aí tem qual é o nome do ratinho de novo? Antequinos. Antequinos. Agora tem um cara que bateu o recorde dos antequinos, eu vou falar. É sério. É Temer. Ninguém fudeu os brasileiros por tanto tempo como Temer. Por mais de um ano ele tá... Não é? 206 milhões, cara. 206 milhões. Estupro, né? O estupro perene. Olha, quem é o cocô do dia, Niobe, pra você? Ai, pra mim olha, eu vou pra turma do MBL, eu tô muito chateada com essa história da cultura, eu tô muito mobilizada com isso. Então eu vou dar para essa turma do MBL que, enfim, esses grupelhos que tentam interferir no pensamento nacional. Pode ser Kim Kateguri, pode ser aquele Holiday, pode ser qualquer um deles. Por mim, mandem todos descarga abaixo. Pois é, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, não. Eu chamo ele como o Jean Willis chamou, quinta categoria. Então, para Niobe Cunha, quinta categoria e Holiday são o cocô do dia, porque querem desviar o foco do verdadeiro debate, promovendo o ódio
e a alienação através da censura da arte e de tudo que faça o brasileiro pensar e entender que eles são os verdadeiros idiotas. Ô, Rômulus, para você, qual o cocô do dia? É o PSDB, aí, lembrando que o Guilherme Coutinho contou pra gente esse teatro que já vem desde o ano passado, fingindo que vai sair, e não sai porque o PSDB é o autor intelectual desse golpe econômico, Wellington. Então, é PSDB para mim o cocô do dia. PSDB e também os censores são o cocô do dia. Para mim, o cocô do dia vai para esse pessoal aí que está tentando censurar professora universitária e aluna que fazem pesquisa. Não é? Eu, como sou baiano, não poderia deixar de defender e me solidarizar a essas pessoas que estão sendo perseguidas por imbecis. Imbecis. Boa, Wellington. Certo? Boa. Porque não dá para... Eu não vou ficar aqui alisando. Alisar um cacete. Entendeu? Quem quer censurar cultura, pesquisa científica, precisa de um tratamento urgente, certo? De surra de gato morto até o gato miar, certo? Para ver se para de ser idiota. Tá bom? Não é apologia à violência, não. Porque não existe surra de gato morto, é uma fantasia louca e tal, mas não existe essa surra. Eu sou totalmente contra a violência. Apologia à violência. Mas assim, é ser muito imbecil. Não é? Agora vá ver, esse cara aí paga dízimo, aquele pastor imbecil com o microfone na mão e uma gravata que vende vassoura ungida. Quer apostar? Vá lá e veja se não paga. Depois o maluco sou eu. Chico Zé, um abraço para você. Tássia Camargo também. Eu não estou conseguindo ler os nomes que ficaram travados aqui. Desculpe, muita gente boa aí acompanhando o programa. E eu sou grato a todo mundo. Vamos dar descarga porque o negócio aqui é sério. Tem muita gente para receber essa descarga ao final do programa. Está chegando esse momento catártico do programa aqui para a gente dar descarga. Vamos nessa, Niobe! Vamos! O que é que eu fazia no banheiro que eu me sinto feliz? Descarga, Todo mundo apertando o número 2 aí. Desceram os cocôs. O alívio. Isso é que é alívio, hein, Niobe? Isso. É isso aí. Wellington, se me permite só fazer uma divulgação aqui, também tem a ver com o que a gente está falando. Sábado tem a inauguração no Museu Lazar Segall aqui de São Paulo, a exposição A Arte Degenerada de Lazar Segall, que é Perseguição à Arte Moderna em Tempos de Guerra. É exatamente sobre a censura. São os quadros do Lazar Segall que o nazismo taxou como arte degenerada. Teve uma exposição em 1937 da elite nazista com grandes pintores, entre ele o nosso Lazar Segall, né, que foi naturalizado brasileiro. Essa exposição Arte Degenerada aconteceu em Munique, em 1937, e ela vai acontecer aqui no Brasil, mostrando os quadros do Lazar Segall, que foram taxados pelo Reich como arte degenerada. Eu convido a todos a conhecer o Museu Lazar Segall, um museu muito acolhedor, é um museu de resistência da esquerda. Seus fundadores são da esquerda histórica. Então, eu convido a todos a conhecer, a ir nessa exposição. Muito obrigado, Niobe Cunha, por ter participado do programa. Obrigado a vocês. Bom dia, saravá para todo mundo. Valeu, saravá, Niobe. Obrigado também ao Guilherme Coutinho, que participou mais cedo do programa. A você, Rômulus, por mais um dia de apresentação comigo aqui. Hoje, quinta-feira, amanhã, eu vou ter aqui comigo o Marcelo Monteiro, Neves. Que é o Neves. Certo? Que é... Marcelo Neves. Não, mas eu tô falando que vem para aqui. Ah, tá. Tá. Que vem para aqui para conversar comigo sobre a fuga de cérebros. Fuga de cérebros. Legal, hein? E também sobre o risco para o Brasil com esse desinvestimento com corte, né, na pesquisa científica. Ele é cientista brasileiro que trabalha aqui num dos maiores institutos de pesquisa do mundo, que é o Karolinska Institute, do Prêmio Nobel, e vai estar aqui comigo, meu amigo, e a gente bate papo diário aqui, certo? Sobre política, e sobre pesquisa e sobre tudo. E vai estar aqui comigo, aqui na minha casa, batendo papo comigo, com Rômulus,
e com outro convidado também. Eu não estou com a agenda na cabeça, mas isso é coisa da Camila, não é comigo, não. Obrigado, Camila, por mais... Imperdível, hein, gente? Pois é. Imperdível, obrigado também, mais uma vez, Niobe. Obrigado a você, que faz desse programa um programa de grande audiência, um programa que tem uma participação cada vez mais crescente, e nós estamos do lado certo da história, por isso que nós vamos vencer. A nossa bandeira aqui é referendo revogatório. Se Temer é reprovado por quase 100% dos brasileiros, entrou através de um golpe, tudo que ele fez será desfeito, porque o povo não quer Temer e muito menos o que ele faz. Então, referendo revogatório é a nossa bandeira. Agora, crime lesa pátria é um sonho que eu quero que você sonhe junto comigo, com o Rômulo, em todos aqueles que acreditam que é necessário que aconteça uma reforma da justiça, uma reforma política, para que a gente possa reconstruir o Brasil, um Brasil dos brasileiros. Um grande abraço, Rômulo, Niobe, e para você. Um beijo. Valeu, tchau, um beijão, saravá, Niobe, como diz você. Amanhã, 6 da manhã, o programa está de volta. Tchau, tchau.